pensando nesses dois paralelos, né? Aqui temos duas condições, dois cenários aí: as escolas privadas, as escolas públicas, né? Mas as duas estão dentro de um contexto sanitário trágico. E aí, uma pergunta que eu trago até para que vocês três possam dar aí uma contribuição. Estariam, independente de ser público e privado, as escolas estariam preparadas para receber esses alunos, mesmo de forma híbrida? Alternando, né? Será se nesse contexto, pegando o gancho do que a Andrea falou, em questão de pensar na vida, né, de eu tenho direito a essa vida e de escolher estar vivo, quanto mais eu me proteger, melhor. Pensando nesse contexto todo, vale a pena? Vai recuperar o tempo perdido, que já se perdeu quase, já temos aí 8 meses praticamente de aula, né? Pensar, trazendo esse olhar, né? Gostaria que vocês dessem as contribuições de vocês. Com relação a ter capacidade, né, de os professores estarem aptos, eu acho que a questão do ensino híbrido ele vai ser o mais trabalhoso, porque além da gente ter o aluno que está em classe, a gente tem um aluno que está online na minha plataforma me exigindo. Então, vão ser duas fontes que eu vou ter que atender, teoricamente, no mesmo tempo de trabalho. Então, mas isso, obviamente, eu não tenho como opinar muito, apenas a minha visão externa, tá certo? Agora, com relação à parte infecciosa, eu me pesa um pouco a parte pediatra. Não, eu tenho meu lado pediatra e eu tenho meu lado infectológico. Meu lado pediatra diz que para algumas crianças e para algumas famílias seria sim muito importante o retorno às aulas. Por quê? Porque a gente sabe que tem crianças que comem na escola, porque a gente sabe que tem crianças que sofrem violência em casa, porque a gente sabe que tem crianças que vão estar mais bem cuidadas na escola com ou sem Covid, né? Da mesma forma com que a Andrea colocou aí para a comunidade dela. Tanto é que a gente sabe que tem algumas escolas que os refeitórios estão funcionando. Mas, assim, se as crianças estão indo comer, qual é a diferença de verdade, então, delas estarem tendo aula ou não? Porque é muito difícil se controlar as crianças no sentido de elas não se tocarem, elas não se abraçarem. O entendimento, ele, às vezes, ele existe, mas elas não visualizam as consequências. É muito diferente esse processo de entender e visualizar a consequência de eu não cumprir aquela regra, ou aquela regra existir, mas será que ela se aplica para mim? Isso é para os adultos, né? Então, agora, do meu lado infectológico, as escolas não deveriam voltar, porque a gente não tem equipamentos de proteção suficientes para os profissionais de saúde. A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir máscaras para as trocas adequadas, que deveriam ser adequadas. A gente acaba utilizando mais tempo. O álcool gel, inúmeras reportagens a gente vê de material que está sendo falsificado. Então, assim, infectologicamente falando, meu voto seria não. Falando como pediatra, a gente teria que pesar quem é essa família, com quem essa criança está ficando, como a Andrea falou, está ficando com o vizinho que cuida todas as crianças da quadra. Bom, então seria melhor ela estar na escola, né? Vigiada por alguém que sabe educar, que sabe orientar, e não vai estar só colocando ele, ligando a televisão para não incomodar. É verdade. Eu aproveito aí, então, para fazer uma pergunta aí para o Leonardo, né? Que está aí na vida acadêmica, né? Tem um conhecimento mais profundo desse espaço acadêmico, porque a gente sabe que é um espaço de produção de pesquisa, de conhecimento, né? E esse conhecimento, inclusive, baseia muitas políticas públicas, né? Da base,
das pesquisas, né, de como que deve se direcionar, de como que se deve fazer. Então, a parte acadêmica tem uma importância muito grande agora nesse contexto de quê? De poder estar dimensionando. Eu costumo dizer que essa pandemia veio dar uma chacoalhada para tentar pôr algumas coisas no lugar. E muitos desses problemas que a gente está vendo agora na pandemia só estão se manifestando, porque agora é uma situação mais grave, mas eles já vinham se arrastando há muito tempo, né? A questão das crianças sofrerem os abusos, às vezes terem a escola como um amparo, um lugar de acolhimento, né? de alimento. Quantas crianças, né, que são inscritas numa creche porque dá-se preferência para aquela que a gente vê que a família tem menos condição, porque a criança precisa comer, né, precisa se alimentar, também é uma questão de vida, né, de sobrevivência. Então, aí, eu queria perguntar para o Leonardo, nesse sentido, na sua opinião, qual a contribuição que a academia, né, que essa visão acadêmica de pesquisa e tudo, poderia dar para sair o discurso da academia e invadir aí a população, levar para as pessoas esse conhecimento, uma reivindicação, um movimento social para políticas públicas, enfim, né, estruturar aí e falar, ó, apareceu tudo isso aqui, o que a gente faz com isso? Porque agora é a pandemia, mas esse problema já existia e vai continuar existindo, a falta de acesso, a falta de alimentação, a falta de saúde. Tem essa questão, claro, do toque. Eu fui alfabetizada com a professora pegando na minha mão, né, para fazer as letras ali, né? Então, a questão do toque entre os pares também, que, claro, é importante, e que a gente sabe, né? A doutora, como infectologista, também, assim como nós, como psicólogas, deve ter o mesmo entendimento, que isso também fortalece a nossa imunidade, a gente também precisa disso. Né? Então, como que fica aí? Traz essa responsabilidade para o acadêmico, né? De estar pensando nessas questões. Bom, existem duas coisas, né? E uma delas eu brinco que é assim: a pandemia ela tirou o tapete e aí a gente passou a enxergar o elefante que tinha embaixo dele, né? Que não é a pandemia, mas é que ela escancarou inúmeras questões sociais que a gente vem lutando há tanto tempo. E aí que eu acho que entra um outro movimento que é assim, nós acessamos um complexo cultural e esse complexo, na verdade, é uma forma como nós estamos, entre aspas, acostumados a agir de uma forma muito alienante, aonde o senso comum basta, né? Então, desde o toma isso aqui que ajuda, faz isso daqui que melhora, e aí vem uma pandemia que tira todos os nossos pilares, né, todas as nossas pseudo-sustentações. E aí é necessário buscar uma orientação, né. Então, assim, o meu amiguinho aqui da esquina, ele já não vai me dar a resposta, eh, com substância, né, aquela resposta nutritiva. E aí eu vou ter que recorrer a outras coisas. Então, e a gente vive isso também, em outros cenários nesse momento, né, que não tem como não citar todas essas questões políticas que a gente está atravessando, aonde se fala coisas sem fundamento e a gente precisa buscar explicações, né. Então eu acho que todo esse complexo cultural, ele entra muito para nós transformarmos isso, de sair do senso comum e buscar a fundamentação para tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que, nós precisamos saber. A ciência, ela é subsidiada pelo nosso governo e a ciência, ela subsidia as políticas públicas. Então a ciência, ela é para todo mundo. E por que que ela não chega para todo mundo, né? E aí tem esse outro movimento da parte acadêmica, aonde, assim, não adianta você publicar o seu artigo legal lá, na Qualis A1 Master, sendo que a Maria vai acessar o seu artigo e ela não vai entender nada do que você está falando, porque é ela que está pagando a sua pesquisa, né. E aí precisa então dessa adequação e descobrir que o cientista mora do seu lado, porque quando a gente fala em cientista, vem uma coisa na cabeça de que é aquele velhinho com jaleco branco
no laboratório. Todos nós aqui, né, nessa live, somos cientistas sociais. E a gente precisa falar a linguagem desse pessoal, né? Para que eu faço pesquisa, sendo que eu não levo o meu conhecimento para as pessoas? Por que o meu conhecimento só gera conhecimento para outros psicólogos? Não faz sentido, né? Então eu acho que toda essa transformação do que a gente tem acessado dessa alienação, onde um não se mistura com o outro, traz exatamente isso de assim, não adianta você fazer ciência se você faz ciência para cientistas. Você vai fazer ciência e vai fazer ciência para o povo. E aí, a partir dessa acessibilidade que eu consigo transformar as coisas. No entanto que hoje, tantas lives, tantos vídeos, tantos cursos, eles têm sido feitos com esse objetivo de levar o conhecimento, né. Então, assim, eu vejo mães, pais, avós, hoje com uma fundamentação muito melhor para discutir as coisas do que aquele senso comum, né, da onde eu não vou tomar, sei lá, chupar manga e tomar leite porque eu vou morrer, né. Então, assim, hoje nós temos um acesso e essa necessidade de cada vez tornar mais acessível, porque nós pagamos pela ciência, né, sai do nosso bolso, então a gente precisa usufruir dela. E, né, voltando nessa tecla de que, assim, o senso comum ele é solto, né. Eu sigo uma doutrina, mas eu não sei explicar o para quê ou o quê. Eu sei explicar o porquê, mas o porquê é finalista demais, né. Então a ciência ela dá esse poder também para que a gente corra atrás de tudo aquilo que é nosso. Então eu vejo que temos aí um grande processo de tornar a ciência acessível para todo mundo, e tão necessário nesse momento. Então, eu gosto de ficar com o lado bom da pandemia, né, que bom que a gente pôde, olhar esse elefante debaixo do tapete, porque aí pelo menos a gente pode fazer alguma coisa com ele, né. É verdade. Verdade. A doutora Fernanda, dá tempo ainda de continuar ou você vai ter que sair agora? Mais 5 minutinhos, não tem problema. Tá. Que ótimo, obrigada. Pensando nas medidas aí, né, de segurança dessa retomada ou não retomada das escolas, as crianças podem levar álcool gel para a escola? E na hora do recreio? Como será esse desafio do controle do distanciamento entre os colegas, né? Principalmente para os professores e funcionários desse controle. Porque os professores, além de ter cuidado com eles, vão ter que ter com esses alunos. Na hora do recreio, esse distanciamento. E se essas crianças também, né, elas podem levar álcool gel, ela teria como manusear esse tipo de produto? Tudo depende, na verdade, da idade da criança e como é que vai as regras de cada escola. Eu não vejo nenhum problema de crianças maiores terem o seu próprio álcool gel, né? Contanto que elas tenham capacidade cognitiva de manusear. A questão do recreio, isso é um grande desafio, assim como a entrada das crianças, né? Algumas escolas, principalmente as da Europa, que retornaram, elas agendaram horários, então o aluno A entra 8 horas, o aluno B entra 8h10. Aqui no Brasil eu vejo isso como uma grande dificuldade, porque a gente tem horários mais engessados de trabalho, nos trabalhos formais que os pais, na maioria das vezes, frequentam, né? Ou são empregados. Com relação ao recreio, a gente teria que manter a mesma regra. Turma 1 vai ter o recreio no intervalo X, a outra turma vai ter um recreio no outro intervalo. Evitar que se tenha muitos alunos de intervalo ao mesmo tempo. Para cada escola, teria que se estudar quais são os ambientes disponíveis para o intervalo, se é ambiente externo, se tem mais de um ambiente disponível para poder colocar os alunos em ambientes separados. Outra questão é
a educação física, jogos de contato, como vôlei, handball, futebol, que as pessoas se encostam, teriam que ser substituídos por outros que não têm contato, né? Mas com certeza vai ser muito desafiador. Não, a gente vai evitar, vai educar, mas conseguir impedir todas as formas de contágio, dificilmente isso vai acontecer. A gente vai trabalhar em prol disso, mas que sejam 100% cumpridas as regras, nem mesmo quem ensina consegue cumprir, né? É difícil tu passar o turno inteiro sem levantar a máscara por uma coceira no nariz. Para uma criança, então, né? Mesmo para um adulto ou um jovem, não é tão fácil. Exato. A gente pode ver, doutora, que aqui no Brasil a gente já tem uma luta sanitária muito grande, né? Enfrentamos aí o movimento antivacina há pouco tempo, e volta de sarampo, poxa, tem alguns anos, eu não posso precisar quanto tempo, mas pouco tempo para cá foi colocado no calendário a vacina do rotavírus, né? Porque um país que estava lutando contra o rotavírus, crianças morrendo de diarreia, né? E hoje a gente está numa situação macro, né? Uma pandemia. Sim. E onde a gente controla isso. Muito, perfeito. Na verdade, as vacinas no Brasil, teoricamente e por lei, elas são obrigatórias. Então, muitas pessoas desconhecem isso, mas o Conselho Tutelar pode sim ser acionado pelos pais se negarem a vacinar os seus filhos, né? Obviamente se evita isso ao máximo. Tem algumas escolas dos Estados Unidos que não aceitam crianças se elas não são vacinadas. Eles negam a matrícula. Então, obviamente, isso já é mais radical, mas existe. Eu acredito que quando a vacina do Covid estiver disponível, a gente não vai ter tanto essa... O Brasil não é um país que se nega a vacinar. A maioria das pessoas, quando entende a importância, entende o benefício que isso traz, a população aceita. E realmente é uma medida que mudou a humanidade, né? Aumentou a sobrevida de forma indescritível. A pediatria interna muito menos crianças hoje em dia, vê muito menos crianças doentes, graças à vacinação. Então, eu acredito que isso não vai ser um problema. Só pegando um gancho em relação a essa questão da escola, doutora, né, falando de banheiro, sabemos que um dos sintomas da Covid-19 é a diarreia. E o vírus ele pode ficar suspenso no ar. Então, quais as orientações as escolas devem passar tanto para os alunos quanto para os funcionários que realizam a limpeza desses ambientes? Bom, na verdade, o ambiente da escola, além da criança ter o seu próprio álcool gel, quando a idade dela permitir, a escola vai ter que disponibilizar álcool gel em todos os ambientes, com certeza de uma forma a ser estudada para cada escola. Os banheiros, eles têm janelas que devem permanecer abertas, mas a transmissão do coronavírus, ele é pela via respiratória. As fezes, ela seria mais o contato oral fecal. Obviamente, quem for fazer higiene das escolas vai estar usando máscara, como todo mundo vai ter que estar usando máscara, vai usar os EPIs de luva, a proteção que já se usa. E isso é o suficiente para não se contaminar devido a uma diarreia. De qualquer forma, crianças doentes não devem ir para a escola. Então, um dos sintomas é o gastrointestinal. E, independente de ser Covid ou não, crianças que estão com um quadro infeccioso de gastroenterite devem permanecer em suas casas. Eu queria aproveitar e perguntar para a Andréia, porque assim, né, a gente sabe que na creche, por exemplo, tem
certo controlezinho ali também, né? Por exemplo, uma criança está com febre, né? Numa escola infantil, seja uma creche, né? Na escola, na normal, acho que nem tanto, né? Mas quando é uma criança muito pequena, tem esse controle, né? A criança tem que voltar, né? Agora, a gente tem que fazer esse controle com todas as crianças, né? Se voltarem para a escola, eu pergunto você, principalmente você, né? Que aí é uma referência aí de alunos que estudam numa escola pública, em condições mais precárias, né? Como é que ficaria isso, né? Como que instrumentaliza? Porque não dá para colocar, tem que ser aquele termômetro que é super caro, né? E não encosta na criança, e tem que ter esse controle, por exemplo, né? Como ela falou, da diarreia, a febre também é um sintoma, né? E para vocês, né? É possível fazer um diálogo aí com intersetorial aí com a saúde para estar mobilizando, caso essas crianças tenham que voltar, mesmo de forma alternada, para estar mobilizando, para estar fazendo esse controle, para estar levando essas orientações para as famílias, para que se tiverem que voltar, se for alguma coisa que seja imposta, tem que ir, né? E elas pelo menos tenham essa orientação e amenizem um pouco, né? Esses problemas, né? Eu acho bem complexo, né? Porque é um lugar de encontro coletivo. Como bem trouxe a doutora, né? As crianças, elas são totalmente táteis, né? Eu não penso só numa questão de febre ou de aquela criança que está doentinha. Tem aquelas que vão chegar que talvez não vão se manifestar ali, só vai ser percebido durante a estadia dela ali, né? Principalmente os bebês. Né, as crianças que estão nesse lugar, a mãe vai levá-lo ali naquele momento, sem ter se dado conta que a criança não está bem, vai trabalhar, e no retorno que ela vai perceber, né? No retorno, não, no decorrer, que esses profissionais vão perceber que essa criança não está bem, né? Eu acho que a saída, de fato, caso volte, é sempre trabalhar em parceria. Escola, saúde, não tem outro caminho. Se for existir, né, se esta for de fato a ação, né, do Estado, o Estado precisa garantir, sim, parcerias. Todos os espaços precisam, porque nós, profissionais da educação, não somos profissionais de saúde. Nós vamos dar o nosso melhor dentro da sala de aula para garantir que as orientações da Organização Mundial de Saúde sejam cumpridas. Mas nós não vamos conseguir ficar, imagina, uma creche, né, uma escola de ensino infantil aí, com centenas de alunos, centenas de crianças, percebendo o tempo inteiro, essa criança, não, isso é transferência de responsabilidade. E se nós, enquanto professores, já somos cobrados num processo desse, a carga vai ser muito mais pesada. Muito mais pesada. É por isso que eu acredito, né, que nós pensarmos nesse processo de retorno agora, eu leio que é uma estratégia prematura e posso falar que, apesar de tudo, né, de entender toda a necessidade da educação, mas eu acho, no meu ver, entendendo o cenário da educação no Brasil, educação pública, ela é irresponsável, porque nós não temos um formato de escola. Nós temos vários formatos de escolas, várias particularidades em cada escola. Uma escola periférica aqui, ela vai colocar até o último lugar, a última vaguinha dentro da sala de aula. Então, quando fala, não, mas vai ser híbrido, nós vamos ter aí fracionado. Mesmo fracionado, eles não vão conseguir pensar aí, fracionado de 15 alunos, uma escola que tem 60, ela não vai dar conta. Os professores não vão dar conta. Os professores vão ficar exaustos. Nós não estamos falando só do contágio, né?
são todas as somatórias que isso vai provocar na educação. Então, Andréa Mendes, o meu ponto de vista é que essa perda, entre aspas, né, desse tal tempo perdido, é garantia da preservação novamente da nossa saúde física, mas também muito da nossa saúde mental. Os professores estão sendo cobrados demais. E serão muito mais a partir do momento que... porque mesmo que eles não sejam cobrados enquanto Estado, mas nós estudamos para ter responsabilidade com o outro. Nós vamos nos cobrar. E nós sabemos que a escola não tem essa estrutura. Então, nós vamos querer suprir este lugar. E há famílias conscientes e há famílias que não são conscientes. Um aluno, ele pode chegar na escola sem sintomas nenhum e a família dele inteira pode ter tido Covid. Pode ter sido contaminada. Qual que é a escola que vai conseguir rastrear centenas de alunos? Não há possibilidade, gente. Seria um discurso como se nós não estivéssemos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo numa realidade brasileira. Temos que estar olhando que tirou o tapete e viu esse super elefante. E é para isso mesmo, é como bem falou o professor Leonardo. Nós nos deparamos com esse problema e nós precisamos encará-lo de frente, mas com verdade, vamos ser reais, olhar para as famílias e dizer, olha, tá difícil, mas eu quero preservar a saúde de vocês, a vida de vocês, a vida dos filhos de vocês, a vida da nossa comunidade profissional de dentro da escola, para que no próximo ano vocês estejam aqui seguros. Eu acredito que isso tem muito mais a ver, né, uma decisão irresponsável dessa, tem muito mais a ver com interesses pessoais, sabe, de bandeiras que esses governos levantam. Eles não estão, aliás, pensar que nós somos 100 mil, e quem está preocupado com o luto dessas famílias? Se eles não estão preocupados, eles querem colocar ali e imaginar, não. Já passou da hora que a escola tem que voltar, porque isso pode me prejudicar. Na verdade, o mundo está enlutado, né? Quantas vidas se foram, na verdade. E pensando no aspecto psicológico, psíquico do mundo, não podemos aí, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem um ritual funébre que não está sendo cumprido, nem para aqueles que morreram com Covid e nem aqueles que não morreram com Covid, né? Então, o que acontece? A gente não pode, porque não pode ter aglomeração, a gente não pode ali se despedir desse ente querido. Tem pessoas que eu conheço que não puderam nem ir no enterro. O carro da funerária foi no hospital, colocou o corpo dentro de um saco, pôs no caixão e levou. Então, assim, as escolas também vão estar recebendo alunos enlutados, professores enlutados, funcionários enlutados. E como é que está, né? A gente está vendo aí todo um preparo para essa retomada, mas a gente não vê em nenhum momento na assistência psicológica dessas pessoas dentro das escolas. Sim, exatamente isso. Exatamente. É a realidade, né? E eu acho que nós professores, aqui em Campinas, nós já decidimos que não vai ter retorno, né? Então, houve a pressão, então não será retomada as aulas este ano na cidade. Então, isso para mim foi algo muito importante, uma vitória da luta dos professores daqui do município, né, da classe da educação, e recuou, né? Então não tem jeito. Entende que a cidade não tem estrutura mesmo, e eles vão ajudar os pais, né? Ajudar as famílias, tentando melhorar um pouco esse caos tecnológico, né? Aqui, né? Doaram os chips.
entregaram alguns tablets, alguns milhares de tablets, mas é muito pouco ainda, haja visto que nós estamos falando de uma cidade que é metrópole agora, né? Mas mesmo assim já ameniza o caos, né? Acho que isso já ajuda bastante. Verdade. A gente queria agradecer a presença de vocês, tá bom? A doutora teve que sair antes, porque ela tinha um atendimento meio urgente, mas a gente quer agradecer também, né, ao Leonardo, a Andréia, vocês são uns queridos, obrigado por aceitar, né, disponibilizar o tempo de vocês para, como o Leonardo colocou no início, né, a gente precisa falar com os próximos, né, a gente precisa dar voz, dar fala às pessoas, à sociedade, de uma forma muito clara o que está acontecendo, passar informação, né, através da psicoeducação, e não reter e se deter de um conhecimento. Vai morrer com a gente, né? Realmente ficar só na nata da academia não faz muito sentido. Eu também sempre pensei assim. Sim. Não faz muito sentido levar as coisas à discussão ali e não sair desse nicho lá, né, dos intelectuais. Tem que ir para o povo. O povo tem que saber. E se o povo não entender a nossa linguagem acadêmica, a gente tem que traduzir numa linguagem que o povo entende, né? E adentrar em todas as populações, mesmo as populações mais carentes e que têm menos acesso. São essas que talvez sejam as que precisam, talvez não, com certeza, né? São as que precisam muito mais dessas informações. Na verdade, tem uma comunicação empática, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Eu achei muito bonito, né? O professor Leonardo falar, porque acho que isso eu também sou, né, da academia, e neste lugar eu sempre tive uma preocupação, porque nós somos o tempo inteiro estudados. Nós somos sempre objeto, né? Mas na prática, o que nós devolvemos para essas comunidades? E aqui onde eu moro, por exemplo, tem muita gente agora que está me procurando. Ai, André, quero fazer um projeto aí. E o meu povo, as lideranças, falam assim: André, não quero. Não quero nem ouvir. Porque eles vêm aqui, fala da gente e não volta nunca mais. E eu falo, gente, calma, nem todo mundo é igual. Vamos dar oportunidade para que essas pessoas, né? Nós precisamos deles e eles precisam de nós, é uma troca. Mas precisa ter essa empatia. Nós precisamos entender que nós somos produtores de conhecimento e nós precisamos entender que tem os receptores. E os receptores falam diversas línguas. Seria lindo, sabe, ver projetos, né, científicos chegando de volta aqui dentro da comunidade e passando para elas, porque aqui está cheio de gente muito inteligente que consegue ler. Eu falo isso para todo mundo. Eu falei, gente, o pessoal aqui sabe ler, sabia? O pessoal aqui só precisa receber esse objeto na linguagem deles. Para vocês terem ideia, a minha segunda graduação em artes visuais, ela se chamava Se o Museu Não Vai à Quebrada, a Quebrada Ocupa o Museu. Eu escrevi 2 TCCs. Eu escrevi um TCC padrão para a academia e eu escrevi um outro TCC para o meu povo, com a língua do meu povo, com o meu povo dentro. Quando eu cheguei na universidade, no dia da minha apresentação, eles estavam lá comigo, ouvindo dentro da academia eu falar 2 línguas, a deles e a acadêmica. Porque é assim que tem que ser. O que eu recebi, o que eu ganhei aqui, eu tenho que devolver para aqui novamente. Tem que retornar, né? E o dinheiro que é pago por nós para a produção de conhecimento precisa retornar para a comunidade. Se está produzindo conhecimento, o conhecimento é para quem? Para todos, né? Então, é isso. Muito feliz, muito grata, muito, muito, assim, honrada de conhecer o professor Leonardo. Achei incrível. Quero depois trocar contatos. Com certeza. Mesmo. Eu também agradeço bastante a oportunidade, o convite.
E acho que é sempre muito gratificante ver que do caos sai uma organização muito melhor, né? Eu tive uma supervisora ao longo de todos esses anos que dizia que nós precisamos dar voz às vozes periféricas. E essas vozes periféricas somos nós, né? E fazemos barulho, mas não somos ouvidos. E eu acho que está na hora da gente ser ouvido. Então, acho que isso é um começo, né? Uma grande oportunidade. Então, muito obrigado. Obrigada mesmo. Até uma próxima. Beijo grande. Beijo grande, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada mesmo. E a doutora Fernanda também, ó, obrigada, tá bom? Quando vê o vídeo, eu sei que a doutora vai sair, né? Verdade. Agradece. Agradece.